Exercício número 1 da aula 103 do terceiro ano do ensino médio. Quais os valores, respectivamente, da área da base, da área lateral e da área total da pirâmide quadrangular regular de apótema 5 centímetros e apótema da base 2 centímetros? Então vamos primeiro identificar o que significa uma pirâmide quadrangular regular. Pirâmide quadrangular é aquela que tem a sua base é um quadrado, ok? Então isso que significa a pirâmide, ela recebe o nome de acordo com a sua base. Esse no caso é um quadrado. Agora está dizendo assim, que o apótema dessa pirâmide é 5 centímetros. Mas o que significa falar apótema da pirâmide? Apótema da pirâmide é o segmento que vem do vértice exatamente até a metade do lado. Ou seja, é esse valor M. Tá? Então, esse valor M representa o apótema, vou escrever aqui, o apótema da pirâmide. Certo? E ele está dizendo que o apótema da base, o que é o apótema da base? É esse azinho aqui, ó. Esse apótema da base, vou escrever. Apótema da base. O que é que significa apótema da base? Apótema da base é um segmento que vem do centro da base, ou seja, do centro da figura, que forma a base, até exatamente a metade do lado. Tá? Então, entre o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura da pirâmide, forma-se um triângulo. E esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Então, esse aqui representa o H, que representa a altura, certo? Agora, veja comigo o que está pedindo aqui, ó, o que está dizendo. Quando eu falo numa pirâmide quadrangular regular, significa que essa altura, o que é altura? É uma distância do vértice até por ser regular, até o centro da base, que forma um ângulo de 90 graus. Por isso é uma pirâmide quadrangular regular, porque a base é um quadrado e a altura, ela coincide, é um segmento que vem do vértice e coincide exatamente com o centro desta base. O apótema da base é a metade do lado desta base. Então, se eu estou dizendo que o apótema da base é 2, significa que o lado mede quanto? O lado mede 4. E eu estou afirmando que o apótema dessa pirâmide aqui é igual a 5 centímetros. Vamos escrever aqui do ladinho. Então, isso aqui é igual a 5 centímetros. Agora, vamos ver o que isso nos ajuda a resolver a atividade. Pois bem, a primeira coisa que está pedindo é a chamada área da base. Ora, a área da base, se a base é um quadrado, então basta eu multiplicar lado vezes lado, ou seja, é L ao quadrado, ou apótema da base ao quadrado. Então eu já consigo descobrir que a área da base vai ser igual a 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16. Então, a área da base é igual a 16 centímetros quadrados. Pois bem, outra coisa que está pedindo é a área lateral. Vamos calcular a área lateral. Área lateral. Para calcular a chamada área lateral, nós temos que tomar um pouquinho de atenção. Tá? Primeiro,
nós temos que observar qual é a figura que forma essa face lateral. E eu vou observar que a figura que forma a face lateral é um triângulo. Claro, né? Ó, podemos observar. E para achar a área de um triângulo, basta eu multiplicar a base pela altura. Só que nessa face lateral, essa altura aqui, ó, será o valor de m, será o valor do apótema da pirâmide. E essa partezinha de baixo que representa a base, será o valor do lado. Então, para calcular a área de uma face, eu vou ter que multiplicar o apótema da pirâmide vezes a aresta da base e o resultado dividir por 2. Isso aqui vai me dar o quê? A área de uma face. Como tem 4 faces, no final eu vou ter que multiplicar por 4. Mas vamos lá. Ó. Então, a área da face vai ser igual. Quanto vale o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide mede 5. Então, 5 vezes. Qual é o valor do lado da base, da aresta da base? Mede 4. Tudo isso dividido por 2. Então, a área da face lateral vai ser igual a 20 dividido por 2. Isso significa dizer que a área da face lateral é 10. 10 centímetros quadrados. Mas aqui eu só tenho a área de uma face. Portanto, eu vou precisar multiplicar por 4 esse valor, que vai dar o valor total. 40 centímetros quadrados. Esta é aquela que a gente conhece como área da face lateral. Temos a área da face lateral, temos a área da base. Para achar a área total, ó, área total, basta fazer o quê? Somar a área da base mais a área lateral. Essa é a área lateral total. Agora ficou muito simples. Eu vou somar os 16 mais a área lateral, que é 40. Vou ter um total de 56 centímetros quadrados. Pronto, descobrimos o valor. Agora vamos para as nossas alternativas verificar o que aconteceu lá. Então, se é respectivamente, área da base, 16, área lateral, 40, área total, 56. Portanto, a letra C. No exercício número 2, nos diz o seguinte: considere uma pirâmide quadrangular regular, inscrita em um cubo de 2 centímetros de aresta. Calcule a área lateral desta pirâmide. Então, vejamos. Nós temos aqui uma pirâmide e essa pirâmide é quadrangular regular. O que significa uma pirâmide quadrangular regular? Significa que a base da pirâmide é um quadrado. Certo? Outra coisa que está dizendo é que ela está inscrita dentro de um cubo. Então vejam, a base da pirâmide é a mesma, tem a mesma área, tem o mesmo formato que uma das faces do cubo. Essa é uma informação importante. Outra coisa que nós sabemos daqui é que cada aresta desse cubo tem 2 centímetros. Então aqui 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Portanto, esta aresta lateral também mede 2 centímetros. Por que isso aqui é uma informação importante? Porque a altura dessa pirâmide aqui, ó, que é um segmento que vem do vértice até o centro da figura, isso aqui nós representamos como sendo a altura da pirâmide, é igual à altura do cubo. Então, essa altura é 2 centímetros, certo? O que está pedindo a atividade?
está pedindo para nós calcularmos a área lateral. Tá? Bom, o que é a área lateral? Vou apagar aqui, depois nós voltamos a essa informação. A área lateral é a soma das áreas, ou melhor, a soma das áreas das faces dessa pirâmide. Então, quantas faces laterais tem essa pirâmide? 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 faces laterais. Que figura que forma a face lateral? Perceba, é um triângulo, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a área desse triângulo, vamos calcular a área desse triângulo e multiplicar por 4. A partir do momento que eu fizer isso, eu encontro a área lateral dessa pirâmide. Ok? Pois bem, então vamos lá. Vamos começar a resolver esse nosso probleminha. Para que eu consiga calcular a área lateral, eu tenho que descobrir a área de uma face e multiplicar por 4. Mas como que eu faço para calcular a área de uma face lateral? Como a gente já comentou, a face da pirâmide é triangular, não é verdade? Então, para achar, vou escrever aqui, ó, a área da face lateral, vou desenhar aqui o nosso triângulo. O que a gente tem que fazer? Como é que nós achamos a área de um triângulo? A área de um triângulo é o produto entre a altura. O que é a altura? A altura é essa distância aqui, ó, que vem do vértice até o lado oposto e forma um ângulo de 90 graus. É a altura multiplicado pela base, que é essa parte vermelha, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, a altura e aqui é a base. Para achar a área desse triângulo, eu tenho que multiplicar a altura vezes a base e o resultado dividir por 2. Essa é a fórmula que eu vou achar para calcular a área de um triângulo. Esse triângulo está representando uma face lateral. No entanto, aqui tem um probleminha, tá? Qual é esse problema? Eu não sei quanto mede esta distância aqui, ó, que é justamente aquilo que a gente conhece como sendo a altura do triângulo. Eu não sei esse valor. E outra coisa muito importante, essa altura aqui, na verdade a gente não chama de altura, nós chamamos de apótema da pirâmide. Então vamos identificar o que significa isso. Vou apagar todos esses valores para a gente identificar agora. Então veja bem, vou colocar aqui do ladinho para ficar mais visível. Então o apótema da pirâmide é um segmento de reta que vem do vértice até exatamente a metade do lado e forma um ângulo de 90 graus. Então essa linha vermelha que eu tracejei aqui, nós vamos chamar de M. Este M identifica o apótema da pirâmide. Veja bem, eu vou precisar saber o apótema da pirâmide para que eu conseguir descobrir qual é a área da face lateral. Certo? Mas como é que eu vou descobrir esse valor? Eu vou descobrir através de outras informações que trazem o meu problema. Veja bem, o que significa esse segmento que vem do centro da figura até onde vem o apótema da pirâmide? Isso aqui a gente chama de apótema da base. Ó, apótema da base. Mas o que é o apótema da base? O apótema da base, quando a base é um quadrado, só quando é um quadrado, este apótema é exatamente a metade do valor do lado.
mas isso aqui só vale quando é um quadrado, tá? Mas o apótema é sempre um segmento que vem do centro até a metade do lado, formando um ângulo de 90 graus. No quadrado é a metade do lado. E tem outra informação que eu posso tirar daqui, que é a altura dessa pirâmide. A altura da pirâmide é a distância que vai do vértice da pirâmide até o centro da figura, certo? Isso aqui a gente chama de altura. E como é uma pirâmide quadrangular regular, significa que ela vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Olha o que vai acontecer aqui nessa figura. Nós vamos montar, na verdade, um triângulo retângulo a partir dessa informação. Tá? E é isso que eu vou trazer aqui para baixo. Eu vou reescrever esse desenho e a partir desse desenho nós vamos desenvolver a atividade. Então veja bem, essa aqui representa a altura, ok? Essa partezinha aqui representa o apótema da base e essa outra aqui representa o apótema da pirâmide. Lembrando que aqui forma um ângulo de 90 graus. Apótema da pirâmide, altura e aqui embaixo o apótema da base. Certo? Agora veja bem o que acontece. Quais são as informações que eu tenho? Então verifique comigo a seguinte informação. O apótema da base é a metade do lado. Se o lado mede 2, o apótema da base vai medir 1 centímetro. Tá? A altura, perceba, a altura é tem o mesmo tamanho que a aresta lateral do cubo. E a aresta lateral do cubo vale quanto? Vale 2. Agora falta o quê? Falta determinar o valor do M, que é o apótema da pirâmide, que eu vou precisar para descobrir a área da face lateral. Tá? Ora, se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o M. Então, o M ao quadrado vai ser igual a um dos catetos, que é 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 1 ao quadrado. Então, este M ao quadrado vai ser igual. 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado, que é 1. Este M ao quadrado vai ser igual a 5. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o M vai ser igual a raiz quadrada de 5 centímetros. Calculamos aqui o valor do apótema da pirâmide. A partir do momento que eu sei disso, eu posso continuar a resolver a minha atividade aqui, ó, tá? Só que agora eu vou pensar em outra ideia. Olha só, essa altura aqui vai ser substituída por quem? Vai ser substituída pelo M. Por quê? Porque é o apótema da pirâmide. Esta base aqui será o valor L, ou seja, o valor da aresta da base. Então, essa fórmula que eu tinha aqui em cima, que é a área do triângulo, eu vou transformar ele para a área da face, que vai ser o apótema da pirâmide vezes o lado da base, ou aresta da base, tudo isso dividido por 2. Agora, nós vamos lá. A área da face é igual. Quanto vale o M? O M vale a raiz quadrada de 5. Quanto mede o lado? O lado é a aresta da base, que mede 2. Tudo isso dividido por 2. Ora, vou simplificar os dois valores. Então, a área de uma face é a raiz quadrada de 5. Só que eu quero que vocês percebam que com esse cálculo eu acho a área de uma face. Mas nós voltamos lá para a nossa pirâmide e vamos ver que ela tem 4 faces. Então, eu preciso, para achar a área lateral, vamos escrever assim, área lateral,
eu preciso multiplicar esta área da face. Ó, eu vou fazer 4 vezes esta área da face, certo? Então, a minha área lateral vai ser igual a 4 vezes a área de uma face, que é a raiz quadrada de 5. Então, a minha área lateral será 4 raiz quadrada de 5 centímetros quadrados. Ufa! Agora sim, nós chegamos ao resultado. Vamos dar uma olhadinha lá e vamos verificar que a letra B é aquela que está respondendo à nossa questão. 4 raiz quadrada de 5 centímetros quadrados.